O Internacional conseguiu uma espetacular vitória mais uma vez dentro do estádio Beira-Rio. 13 jogos de invencibilidade e o Inter dorme dentro do G4 e com a vaga direta para a próxima Copa Libertadores. O melhor time do Brasil no momento, não é à toa que é o líder do retorno. A gente fala tudo sobre a vitória por 2-0 contra o Criciúma, o golaço de Alan Patrick, o também golaço de Wesley Ribeiro, a grande novidade da temporada 2024 do Internacional, e também o que foi dito nos bastidores. Roger Machado falou sobre a situação envolvendo a calçada da fama do Grêmio, o seu nome que foi concretado no início desta semana, sobre a partida do Internacional, e rasgou elogios para diversos jogadores. Wesley respondeu qual gol foi mais bonito, dele ou de Alan Patrick, e o Alan, com a camisa 10, capitão do Internacional, se demonstrou um tanto quanto frustrado com até o momento não ter sido convocado para a seleção brasileira. A gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece por pouco, tá? O meu palpite no vídeo da tarde tinha sido vitória do Inter e mais de 2,5 em gols. Só que o Inter teve chance para isso, mas ficou no 2-0. Não foi mais de 2,5, foi mais de 1,5 em gols. Acontece, vai lá na KTO e dá uma brincada, usa o código DIAS, lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá, o Inter conseguiu uma grande vitória por 2-0 contra o Criciúma hoje no estádio Beira-Rio. O Roger não surpreendeu, talvez ali entre Rogel e Cleiton Sampaio, mas a gente falou que era uma dúvida, tinha a chance de começar o Cleiton, acabou começando o uruguaio Rogel, mas ele começou com Rogel na zaga, Rômulo de primeiro volante com o Fernando fora mais uma vez, confirmando a informação que a gente trouxe aqui no canal, e o Tabata pelo lado direito. Foram mantidos então na escalação inicial. Não foi um dos grandes jogos do Inter do Roger Machado, mas o Inter conseguiu ser efetivo nos momentos em que precisou e nos momentos mais importantes e cruciais do jogo. No final do primeiro tempo, de um jogo enroscado, numa bola parada, um gol fenomenal do Alan Patrick. Que jogador é Alan Patrick Lourenço? Tem que ser convocado sim para a seleção brasileira, com a quantidade de jogadores contestáveis que a gente vê sendo convocados. O Alan Patrick não é nada disso, é unanimidade nacional que ele é o melhor meia do futebol brasileiro atualmente. Que golaço do Alan Patrick num momento importante de um jogo que estava difícil, encardido. Aí vem a expulsão do Viseu, que eu acho até dá para se discutir, mas dá para também a gente falar que o Viseu foi imprudente. Aquela bola estava muito mais pro Rogel e ele vai muito atrasado para dar bicicleta e chuta somente o rosto do Rogel. Beleza, ser expulso, não acho nenhum absurdo. E isso ajuda o Inter, porque com um a mais e um jogo que estava difícil e encardido, o Criciúma contra-atacaria muito menos com 10 do que quando tinha 11 jogadores e criou menos perigos para o Inter, se é que criou algum, se é que dá pra gente dizer que criou algum no segundo tempo. No final do jogo, quando o Criciúma estava se ensaiando que ia atacar mais o Inter, o Wesley faz um gol espetacular. O Inter dorme então, tá, gente, no G4 do Campeonato Brasileiro. Por que eu digo dorme? Porque o Flamengo tem 55 e é o quinto colocado. Se o Flamengo empatar amanhã, entra em campo às 9 da noite contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, às vésperas da final da Copa do Brasil contra o Galo, ganhou de 3-1 o jogo de ida. Acho pouco provável que o Flamengo vá com alguns titulares contra o Cruzeiro, como foi contra o Inter. Deve ir com o reservão o time do Felipe Luiz. Se o Flamengo empatar, pelos critérios de desempate, tem uma vitória a mais que o Inter, 16-15, o Flamengo volta para o G4. Se perder, que é o que o Inter torce para o Cruzeiro ganhar essa partida, o Inter vai se manter no G4 e vai jogar na sexta contra o Fluminense completamente desmantelado no Beira-Rio, defendendo essa vantagem no G4. Bom, depois da partida, tá, o técnico Roger Machado concedeu uma bela entrevista coletiva. Primeiro, ele falou sobre o jogo, que ele sabia que seria um jogo difícil, porque é um adversário que nega os espaços e o tempo de jogo, e aí às vezes parece que o jogo tá mais lento, mas é porque tá menos espaço, então o time tem que rodar mais a bola para tentar neutralizar essa defesa de uma equipe formada pelo Tencate, treinador que está há 3 anos já no Criciúma, é o trabalho mais longevo do futebol brasileiro depois do Abel Ferreira e do Vojvoda, então é o brasileiro de trabalho mais longevo aqui em clubes do Brasil. E ele disse, o Roger deixou claro que ele não espera que a sua equipe faça todos os jogos da mesma forma, porque os adversários mudam. E hoje o Inter, inclusive, precisou adotar uma característica diferente
para conseguir ganhar do Criciúma. E ele disse que as alternativas foram trabalhadas e aconteceram. Teve defesa do goleiro, teve a zaga tirando bola dentro da área, teve de tudo por parte da defesa do Criciúma. As alternativas que foram trabalhadas pelo Roger durante a semana aconteceram, só que foram bloqueadas de alguma forma pelo adversário. E não tem nada de errado nisso, segundo o Roger Machado. Ele disse, não tem nada de errado em termos tido dificuldades contra um adversário mais fechado. E ele disse que, inclusive, foi salientado na palestra dele que seria importante abrir o jogo numa bola parada, seja cobrança de falta direta, como foi o golaço do Alan Patrick, cruzamento para alguém na área, no escanteio, enfim, pela dificuldade que se teria dentro do jogo. E aí o Roger começou a falar, e ele foi questionado também para que falasse, sobre diversos pontos de individualidades, tá, do Internacional, antes da gente entrar no tema da calçada da fama. Sobre o Rogel, tá, que hoje para mim, mais uma vez, é um zagueiro que eu não consigo confiar, o Agustin Rogel, tá? Ele disse que o Rogel tá definindo a sua titularidade ou não no campo, e que isso é justo. O Rogel, depois da lesão no mercado, foi escolhido como titular, teve uma lesão logo depois lá em São Paulo, no Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, eu tava lá nesse jogo, na casa do Bragantino, e ele saiu do time porque ele teve a lesão. O Cleiton assumiu a titularidade, foi bem, e agora ele tá dando a oportunidade, com o Rogel 100% de novo, de definir se vai voltar a ser titular ou se vai para o banco, mas definir na bola, definir no campo. Sobre o Fernando, mais uma vez fora, com um problema na panturrilha direita. O Roger cravou que o Fernando não joga contra o Fluminense, que foi assumido um risco calculado no Grenal e que agora vai ter que recuperar o Fernando e que ele ainda não está 100%. Então o Rômulo será titular mais uma vez contra o Fluminense na sexta, às 7 horas da noite, no Beira-Rio. E ele rasgou elogios para o Rômulo nesse sentido também. Hoje, mais uma vez, uma grande atuação do volante, camisa 40 do Inter. Sobre Wesley, que numa simulação, um pênalti foi marcado no campo, o árbitro foi pro VAR, viu que o Wesley deu uma forçada e deu um cartão pro Wesley, terceiro dele, tá fora do jogo de sexta. O Wanderson entrou, foi bem, mais uma vez, já tinha entrado bem contra o Flamengo, tá querendo retomar a titularidade do início da temporada e do ano passado, inclusive, e de 2022. O Wanderson foi por muito tempo titular no time do Inter, foi titular com o Mano Menezes, com o Kudê também. E ele falou que Wesley e Wanderson oferecem coisas parecidas por aquele lado esquerdo, mas em características diferentes. Que o Wanderson é um cara mais do jogo de pessoal, um jogo 1 contra 1, pessoal de velocidade, e o Wesley de mais jogadas por dentro. Foi assim o gol dele, né? Cortando do lado direito para dentro, fazendo um golaço no segundo tempo, mas o Wesley tá fora e o Wanderson deve ser o substituto na sexta-feira contra o Fluminense no Beira-Rio. E ele disse que ele não tem a ideia, e aí até foi um momento engraçado da sua entrevista coletiva, o Jairo Vink perguntou sobre jogar Borré e Ener, e aí o Ener ocupar essa vaga deixada pelo Wesley suspenso. Ele falou, tá, mas aí quem é que vai jogar pela beirada? Aí o Jairo disse, o Wanderson. Tá, mas quem é que vai voltar para marcar? E aí o Jairo se enrolou, não tinha o que responder. O Roger tava falando na boa, na brincadeira, mas deixou claro que ele não vê como uma possibilidade hoje botar o Ener nessa vaga deixada pelo Wesley para jogar, porque senão ele teria que ter o Ener ali naquela beirada, voltando para marcar, e ele disse que ele perde o Ener Valencia desta forma. E ele falou sobre a saída do Alan Patrick no segundo tempo. Gabriel Carvalho entrou na vaga do Tabata pela beirada direita, o Alan estava em campo, mas ele disse que aos 20 minutos viu que o Alan Patrick estava cansado, com cãibras, e teve que tirar o meia do Internacional, e inclusive serviu para colocar o garoto ali centralizado, e ele pediu para que o Gabriel Carvalho, jogando ali no meio, tocasse bastante na bola, tentando, o Roger explicou, readquirir a sua confiança e voltar desse declínio técnico que o garoto de 17 anos teve. Depois da partida, dois jogadores falaram na zona mista, o Wesley, os dois autores dos gols, né, o Wesley e o Alan Patrick. O Wesley disse que agora a equipe tem que buscar os pontos que foram deixados para trás. Roger sobre calçada da fama. Ele disse que não gostaria de falar nesse momento sobre o assunto, porque, segundo ele, não é um momento oportuno para falar sobre isso. Segundo o técnico do Internacional, Roger Machado. Então ele não quis entrar no tema da calçada da fama lá na arena, que tem o pé dele e que teve uma tentativa aí de cimentar a calçada da fama com o nome do Roger Machado, tá? Ele não quis entrar nesse tema. O Wesley falou que agora o Inter busca os pontos que foram deixados para trás no primeiro turno, porque a equipe, inclusive com aqueles pontos deixados para trás, poderia estar melhor ainda no campeonato. Sobre a sua suspensão e ele não jogar na sexta contra o Fluminense no Beira-Rio, ele disse que o grupo é qualificado, se jogar ele ou jogar o Wanderson, é uma disputa sadia, todos se dão bem no bastidor e quem for escolhido pelo Roger vai estar preparado. E ele brincou sobre os dois golaços da noite, que o gol do Alan Patrick foi mais bonito do que o dele.
E o Alan Patrick falou também sobre esse momento do Inter, que ele está muito feliz, que sabe que esses 13 jogos de invencibilidade é um feito muito grande num campeonato que é difícil como o Campeonato Brasileiro e que é mérito do grupo e de todos. Que daqui 2, 3 dias já volta a campo para dar continuidade a isso contra o Fluminense, que foi mais uma grande atuação dentro de casa hoje contra o Criciúma e que agora o Inter entra no G4 momentaneamente, fez a sua parte e espera agora o jogo do Flamengo. Amanhã contra o Cruzeiro, 9 da noite, lá em BH, em Minas Gerais. O Alan Patrick também falou sobre o seu golaço de falta. Ele disse que sempre procura, depois dos treinos, umas oportunidades, aperfeiçoar essa batida. Que hoje ele foi feliz, que o gol saiu num momento difícil, que o jogo estava encardido no final do primeiro tempo contra o Criciúma do Beira-Rio. Sabia que o Criciúma, viria fechado. Por conta disso, o gol se tornou mais importante ainda. E ele disse que ainda depois foi possível coroar com um belo gol do Wesley e que foi, sim, um dos gols mais bonitos da sua carreira. O Alan Patrick foi questionado também como que o grupo reagiu a essa questão do Roger, da calçada da fama. Ele disse que procura viver o Inter, que particularmente não quer acompanhar muito notícias, sabe que tem a rivalidade. Ele deixou claro que viu o que aconteceu, tá? Ele não se fez de desentendido, mas sabe o que o Roger tem no rival, tem no Grêmio, mas que tem que focar no trabalho do Inter em campo, focar aqui para não desviar a atenção com o que acontece do outro lado, nesse caso no Grêmio. Sobre o seu desgaste, ele disse que está bem fisicamente, que agora é mais difícil jogar um jogo a cada 2, 3 dias, que isso não estava acontecendo porque o Inter estava só no Brasileirão. E aí vem a grande resposta do Alan Patrick sobre seleção brasileira, em que ele diz o seguinte: isso é um sonho que já falei, eu alimento e carrego desde que comecei, mas de maneira muito tranquila é estar com a cabeça presente só aqui. Uma possível convocação depende do que fazemos no nosso clube e o momento do time, sempre com a cabeça no Inter. É dessa maneira que eu encaro. É procurar dar o melhor em cada partida. O treinador, se referindo ao Dorival Júnior, está acompanhando. Se for para acontecer, acho que pela maturidade e experiência que tenho, consigo lidar bem com isso. Vivendo o internacional, eu procuro não criar ilusão e expectativa. A gente trabalha para dar o nosso melhor e estar no mais alto nível. Essa resposta do Alan Patrick, para mim, é, cara, muito forte, tá? Porque ele deixa, e para quem ouviu, eu sugiro que procurem na Jornada do Baldaço, ou do Voz do Gigante, da Rádio Gaúcha, da Grenal, enfim, de outros veículos. Procurem essa resposta do Alan Patrick, vocês vão ouvir a fisionomia dele e o tom de voz dele. Dá pra ver um cara ali, não vou dizer que incomodado, talvez frustrado seja, não sei se é a melhor palavra, mas que entende que sim, dava pra estar sendo convocado na seleção. O que tu acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo, um abraço e até a próxima.